Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. São 21 horas 11 minutos, horário de Brasília. Agradecer o Babalô e Fadiaminho Ferromilá por estar participando comigo mais uma vez do programa Equilíbrio. Hoje, o programa nós vamos falar sobre responsabilidade, né? A responsabilidade na religião e a responsabilidade de ser um religioso. E dizer boa noite a todos os ouvintes que estão aqui nos esperando para entrar online, né? Obrigado pela paciência. Esperamos que tenhamos um grande programa hoje, Babalô Fademi, Boroboê, muito obrigado pela participação e Você, que senhor. possamos aqui esclarecer as dúvidas de muitos ouvintes sobre as responsabilidades, né? O que o senhor tem para nos passar de conhecimento mais uma vez? Obrigado. Primeiramente, Ecaleô, Aburuboê, aboa a todos os ouvintes da Rádio Fá Brasil, especialmente aqueles todos que estão coligados nesse momento para conosco. E pedimos que todos possam participar, todos possam perguntar, porque todos realmente são portadores de responsabilidade. O que nós temos a falar hoje a respeito de responsabilidade em ser da religião e ser religioso. São dois fatores coligados, totalmente diferenciados um do outro. O ser da religião e o ser religioso. Primeiramente, falaremos da responsabilidade, aquela adquirido na sua maioridade, em onde o ser humano é responsável por todas as suas ações, por todas as suas atitudes, no sócio cívico e no sócio religioso. Esse fator de ser religioso é um fator muito problemático, porque ele diferencia juntamente com aquele que é da religião. O ser da religião não é aquele seguidor que tem os costumes em Ifá diários dele, da sua conexão com Ifá, da sua conexão com Exu, com a sua conexão com tudo que é da natureza e com tudo o que é determinado dentro dos seus propósitos, dentro dos seus querer e também dentro do seu merecimento. O fator de você querer qualquer situação, querer resolver qualquer problema, ele é diferenciado daquilo que você tem capacidade de fazer. E se você tem dentro de si próprio uma grande evolução material, com certeza você também não pode estacionar. Porque existe um grande problema profissionalmente, já estou falando de profissão, e que você mas consegue ficar num ótimo patamar e se acomoda dentro da sua evolução profissional nesse mundo que todo dia surge coisas novas, de todo dia e tem inovações a respeito de tudo que se faz profissionalmente, materialmente. E se você não acompanhar e você for uma pessoa acomodado, você vai ficar defasado na sua profissão, sendo propenso a ser eliminado, ou ser propenso a alguém passar pela sua frente e autodeterminar para você aquilo que você determinava. Então, se você tiver dentro de si a razão do crescer e evoluir materialmente, e você conjuminar isso com a sua religiosidade, com a perseverança em ser, né? Então você vai ter dentro de si próprio a qualificação para o merecimento com qualquer outro fator negativo que possa influenciar, negativo espiritualmente, que possa influenciar a tua vida. Quando você é religioso, você tem normas, certo? Regras que você cumpre. Se você é iniciado em Fá, você tem todas as determinações de Fá que você cumpre. Todos os ebó seu em ordem de acordo com aquilo que foi qualificado na sua iniciação. Tudo aquilo que é de regra e norma que você pode fazer, que é os seus os seus tabu, aquilo que não deve fazer, o que pode fazer, sem que possa desencadear qualquer fator negativo. No fator de ataque, de você ser agredido por qualquer magia, por abilu ou coisa parecida, vai fazer com que você também tenha um respaldo espiritualmente que a seu favor.
para começar, Exu estará sempre para você, não em cobrança, e sim favorecimento, fazendo com que nenhum ajogum possa desencadear para com a sua pessoa, ou para com o seu caminho, para com a sua espiritualidade. Agora, se você é só da religião, é um outro fator. Quando a pessoa é só da religião, é assim, é a permuta, é o que se fala. Eu sou da religião se a religião me der. Eu sou do axé se o axé me favorecer. Eu sou frequentador se as minhas coisas andar bem. Agora, você precisa primeiramente qualificar a sua pessoa em todos os âmbitos, um leque realmente de merecimento, de favorecimento, de dívidas e culpa. Aí sim você estará sendo religioso. Agora, ser da religião é só uma permuta por interesse. Então aí você procura um babalaô, você procura um sacerdote, você expõe o seu problema e o sacerdote tenta resolver ele através de ebó naquilo que for qualificado para você, sem você ser iniciado. Agora, quando você é iniciado, muda a figura, muda a história, porque aí entra o fator responsabilidade, que é o que nós vamos falar hoje. Né? Quer falar um pouco, Dayal? Faz favor. Não, só tô concordando com o que o senhor tá falando. Eu estou só diferenciando no momento, entendeu? A responsabilidade, ser da religião e ser religioso. Né? Sim. Então, dentro dessa diferenciação, é que nós podemos agir com o adepto, com o seguidor, certo? E ele está conosco, ele ser neutro, ele pode estar quando ele quiser, ele é da religião, né? E diferenciado da religião de berço, que eu nunca deixo de citar a religião de origem de berço que está gravado no seu subconsciente, né? Essa religião de berço, essa cultura de berço, ela é muito influenciada no ocidental, Sim. Bastante influenciado. Agora, ele vem para a religião, ele migra para a religião Ifá, ele migra para qualquer outro segmento religioso e ele vai fazer com que, dentro da espiritualidade, ele vai encontrar o apoio que ele não teve na religião oriunda de berço. Quer dizer, aquilo que ele nasceu que não era nem espiritual e nem Ifá. Então, se você vê, se ele não teve nenhum segmento espiritualístico, então você vai ver que ele vai se adaptar de acordo com o favorecimento. É um jogo de interesse. Sim. Por mais que a gente queira fugir, por mais que a gente queira não aceitar, existe um grande jogo de interesse dentro da religião. O jogo de interesse, ele é tão alto que chega-se ao cúmulo de culpar A, B ou C e para se inocentar. Usar a religião para se inocentar de valores de culpas passadas. Não tem nada uma coisa a ver com o outro, as dívidas que você tem, certo? O resgate que você tem espiritual e que ninguém vai tirar isso de você. Agora, se você se modelar, se você se ajustar, se você tiver realmente o ponto de apoio e do equilíbrio da sua espiritualidade e ser religioso, então você com certeza vai ter um apoio, sim, para bons caminhos abertos. Mas isso tudo de acordo com a sua qualificação honesta profissionalmente. Sim. Porque Ifá também não apoia coisas desonestas. Não Exatamente. apoia altos lucros desonestos. O alto lucro desonesto dentro de um fator que não condiz à realidade social, certo? Você vai ver que dentro dela existe um monte de vítima. E aonde tem vítima, com certeza não terá frutos bons. E isso faz com que você, dentro de si, porque ninguém é puro e ninguém é assim isento de erro. Porque a ganância, os olhos, ele é muito propenso a querer coisas que não é da sua capacidade. E isso faz com que o ser humano fique aguçado a errar. Ele fica determinante a fazer com que coisas erradas tragam lucros financeiros para ele.
e ele vai levar isso como uma carga que mais na frente ele vai ter uma resposta. E tira Agora, vantagem, né? com certeza, se você tiver dentro do contexto sócio, político, trabalhista, que você tenha os merecimentos de ganho, de acordo com a sua qualificação, com certeza você será muito beneficiado espiritualmente se você for uma pessoa regrada, se você for uma pessoa que seja seguidor realmente e seja religioso. Porque não adianta o sacerdote, o babalaô, o babalorixá, seja lá qual for o segmento religioso dele, certo? O líder dele lhe indicar um bom caminho e ele virar as costas, e quando ele sai do portão para fora, ele fala, eu faço o que eu quero. Não, É, não, se tem conhecimento disso. Não, não é assim. Não adianta o religioso, o seguidor de uma casa de axé, o seguidor de um ebeifá, de um templo, ele sair de uma consulta, quando ele vira as costas, ele fala assim, imagine que alguém vai mandar em mim. Não é esse o caminho, porque sacerdote nenhum quer mandar em ninguém, porque ninguém tem bola de ferro no pé, porque você vai para os caminhos que você quiser, anda nos caminhos que você assim desejar e faz com que você seja próspero de acordo com aquilo que você é. Isso sim, não determinando culpa dentro do sacerdócio. Isso aí foge da responsabilidade de quem aceitou isso. ser iniciado dentro de qualquer segmento religioso. É isso que o senhor está falando, que o IFA orienta, mas a pessoa faz o que ela acha que deve fazer, né? Se ele É essa. orienta para não fazer aquilo, ele não tem o que fazer. Mas se Mas ele acha que você. deve fazer, Mas é exatamente isso, meu irmão. Você passa isso para o seguidor e ele vira as costas e fala: tá pensando que vai me coordenar a minha vida? Não vai, não. Existem esses fatores muito ruins, desde aquele que não é iniciado até o iniciado. sim, Até ele cair na razão que realmente, se ele está em situação não boa, é porque ele procurou materialmente. sim, É porque ele estacionou, porque ele não luta, ele não vai à luta, ele não tem lucros que faz com que ele seja honesto para com ele mesmo. Então é ruim. Então, mas você deixa de ser religioso para você ser simplesmente uma pessoa interessada naquilo que possa te favorecer. E religião não está para favorecer a ganância de ninguém. Isso sim. daí é um dos fatores muito problemáticos dentro do contexto espiritual. É você estar lutando em prol de uma pessoa e essa pessoa está indo de encontro, fazendo correntes contrárias à situação de que você possa realmente ser digno daquilo. Isso daí é muito ruim. E como também tem aqueles que encosta em alguém para ter outro proveito de uma outra situação. Quer Sim. dizer, é alguém determinando fatores, normas, regras, aonde não existe. Também isso aí também é muito ruim dentro do sacerdócio. Sabe o que eu mais estou vivendo aqui, né? Vendo nas pessoas. As pessoas estão buscando conselhos nas pessoas que não têm vivência da cultura. E se ele quer melhorar e ele buscar o conselho naquele que tem mais idade na vida, mas tem menos conhecimento no espiritual. Então as pessoas estão, tô vendo que estão acostumadas a procurar não o sacerdote, mas sim o seguidor espiritual desse sacerdote para buscar informações melhores para a vida dele. E isso está acontecendo muito e eu acho muito errado isso. Outra coisa que eu acabei de ver aqui agora, que eu fico chocado, né? Às vezes eu não gosto de mexer no Facebook por causa disso, né? Em menos de 3 anos, essa mesma pessoa fez 3 interfaces diferentes. Agora, como explicar para as pessoas sobre isso? Como é que essa pessoa vai ser um bom exemplo É se meio ele se diz complicado. babalaô agora? Como ele vai ser bom exemplo sendo que ele passou por 3 interfaces, em 3 pessoas diferentes? Como é É que fica complicado. isso? É muito complicado, né? Porque Como é que é a responsabilidade dele dentro do IFA? Será que ele está sendo uma pessoa responsável? fica um pouco complicado, porque você vê só, precisa fazer uma autoanálise da pessoa materialmente
naquilo que possa te determinar progresso e sucesso na vida de acordo com o seu merecimento profissional. Sim, Porque toda pessoa que vive no ócio, né, ela não tem uma qualificação profissional, ela vive no ócio. Entendeu exato. como que é? Agora, se ela tem um bom desenvolvimento profissional e seja de qualidade, com certeza, você pode ter certeza que juntamente com o axé será próspero. Agora, se o primeiro axé não serviu, teve algum problema, tudo bem. Agora, o segundo, partir para o segundo, partir para o terceiro, o problema está na pessoa. Sim. Porque aí nada serve, né? É. Você está Na me verdade, entendendo? ele fez. O segundo ETFA dele foi com um Arabá, pô. Exatamente. Então, o problema está nele. É. Nele ou qualquer pessoa que passa por 3 de Tefá. Porque, vou te dizer, fazer renascer 3 vezes é muito renascimento, né? Muito. Eu acho que isso aí só pode ocorrer no Atunuá. E ainda vai levar uns 50, 100 anos e tal. Ó, eu Para vou... 3 renascimentos, do mínimo 100 anos, né? Nossa, é muito complicado isso aí. Sinceramente, psicologicamente, eu não consigo entender. Ainda É mais ter lógico. passado por um grande sacerdote, bem reconhecido até. Fica muito difícil isso, porque se um não deu certo, tudo bem, mas 2, no segundo, já no segundo o problema já é ele, Pois que é. já não deu certo, que dirá no terceiro ou no quarto. Agora me diga uma coisa, qual norma ele vai seguir, qual regra que ele vai aceitar? Agora você vê só, a diferenciação de 3 de Tefá, ele pegou 3 segmentos totalmente diferentes, que cada um teve uma interdição. E aí, como é que vai fazer? Nossa, é muita interdição pra uma pessoa, hein? Não é muito. Eu acho que vai ficar dentro de uma redoma, né? Entendeu? Aqui, ó, agradecer a Magda do Rio de Janeiro, que falou aqui que deu boa noite na escuta, o Kiron, Fabami Joko, né? Isso. A Ayoká Fabrícia tá aqui também. É isso aí. Mas, Aqui tem ó, uma pergunta já, viu? é isso que eu ia falar exatamente isso. Eu gostaria que os ouvintes da Rádio Fá Brasil participassem, perguntassem as coisas realmente daquilo que eu estou falando. Sim. Interagisse dentro dos feitos e conceitos daquilo que possa ser bom ou daquilo que possa não ser. Então, se você interagir com nós daremos muito mais vazão do que nós teremos participação. Nós não iremos intervir normas e regras. Sim, Porque citar normas e regras é muito difícil. Tanto é que a gente fala normas e regras, mas não qualifica nenhuma. Porque cada um sabe da sua responsabilidade perante o seu sacerdote, sim. perante a sua espiritualidade naquele líder espiritual que te iniciou. Né? Então, tudo bem. Pessoal que quiser participar do WhatsApp aqui, ao vivo com a gente, É um participar do prazer. grupo do WhatsApp da Rádio Fá Brasil, É um o prazer. DDD é 12 981510766, DDD 12 981510766, ok? O Quirão está perguntando qual é a diferença de responsabilidade do sacerdote em ensinar e orientar seus filhos, espirituais no caso, né? E desses filhos em pôr em prática o que é ensinado e cobrado. Entendeu a pergunta? Repete ela. Qual a diferença de responsabilidade do sacerdote em ensinar e orientar seus seguidores espirituais e desses seguidores espirituais em pôr em prática tudo o que é ensinado e cobrado? Bom, então vamos primeiramente falar sobre o aprendizado. Um aprendizado dentro de um templo, dentro de um EB, você pode ter certeza que vai depender também da condição e da boa vontade que tem a pessoa o seguidor em estar e querer e realmente querer entender a situação do complexo religioso que ele Sim. vive. Tem que... Se ele não tiver interesse, sacerdote nenhum vai conseguir enfiar na cabeça dele ensinamento nenhum. O próprio interesse dele vai fazer com que ele vai juntar todas as informações de estudo dele e vai pôr em prática e raciocínio de acordo por ordem de sequência e aprendizado. Sim. Porque ninguém vai começar a aprender pelo fim. Ninguém vai começar fazendo magia para depois falar a buruboie.
Pois é. Então, você vai aprender realmente a parte inicial do porquê, vai entender o sistema, quem realmente movimenta o sistema, quem é o dono do sistema da dinâmica que vai fazer tudo acontecer. Quem é que pode estar para com você, qual a divindade que pode estar ao seu lado e saber realmente tudo aquilo que possa ser direcionado, como e de que jeito e por onde direitos. A partir Sim. desse momento, ele vai sendo analisado pelo seu sacerdote, pelo seu superior que está lhe passando os ensinamentos. Seja ensinamentos de jogos, seja ensinamento de adivinhação, seja ensinamentos de si, seja ensinamento de Oriki, o porquê, o que é Oriki, o que é si, o que é adorar, e daí para frente, né? O que é o GD. Então ele vai saber aonde, por onde, depois aonde determinar, como rezar e onde agir. Tudo bem. Ele vai entender divindade por divindade que ele vai estudar dentro dos 256. Ele vai entender um fator da realidade do porquê antes dele pôr em prática qualquer situação que vai fazer com que ele vai mexer na vida alheia. Aham. Porque toda pessoa que quer pôr em prática, você pode ter certeza que ele já tem uma cabeça, um ori se entregando na mão dele. É uma responsabilidade, né? Que ele tem que É cumprir, o né? que nós estamos falando. Boa pergunta do Quiron. Foi o Quiron que fez, né? Sim. Foi. Boa pergunta para ele. Ifabagin Noko, né? Como é que é o nome dele? Ifabami Joko. Ifabagin Joko. Exatamente. Parabéns pela sua pergunta. Ele fez, numa pergunta só, ele fez várias questões e que eu parti do início para tentar passar para ele a maneira que eu penso como. Que quando ele chegar a executar, com certeza ele não vai executar para si próprio. Ele vai já executar para terceiro. Certo? Agora, quanto ele executar já em alguém que eu procura por alguma consulta, por um conselho, e ele poder atender, é um outro fator dados por direitos de capacidade também. Não só por direitos adquiridos em ato, mas por direitos em capacidade. Porque Sim. nunca se esqueça que está mexendo com a vida do ser humano. E quando for mexer na vida do ser humano, ter certeza que aquela pessoa, sobre aquilo que está pedindo, ela realmente é merecedora, que ela é regrada e que ela não está em débito com o seu próprio eu. Porque quando a pessoa está em débito com o seu próprio eu, faz com que o Ajogum venha cobrar mesmo. Sim. Então, de repente, o sacerdote vai, enfia a mão numa situação e o Ajogum também bate a ratoeira na mão dele também. Corre atrás da gente. Corre. Eu já falo que bate a ratoeira na mão, porque é o seguinte, você vai intervir, você vai querer forçar uma situação daquilo que ele é culpado. Então, Sim. mas você está na inocência, porque o sacerdote, ele vacilou, ele não procurou saber se aquela pessoa realmente é do merecimento ou se ela é culpada. Sim. Porque se ela é culpada, então são outros caminhos, que é os caminhos de redimir. Então, mas é redimir por atitudes, por ações, né? Que vai fazer com que ele seja mais absolvido daquilo de uma maneira que ele possa ter caminhos melhores. Isso Sim. aí, todo sacerdote, hoje em dia, ele dá uma vacilada em não ver se a pessoa não é culpada daquilo. Entendeu? É. Ele vai só abraçando as situações. Então, é esse ponto de vista do Quiron que eu quero qualificar, certo? Quanto ele põe em prática. Quanto a põe em prática, é um negócio, é uma situação muito delicada, porque pode Sim. ter direitos, mas precisa ver se tem a capacidade. Né? Eu queria dar uma aumentada um pouquinho nos comentários, dizendo que a responsabilidade e cobrança daquelas pessoas que entram num dogma, né? Sim, Qualquer religião, qualquer coisa, qualquer prática que se liga a Deus, a gente tem algumas dificuldades. A maior de todas é o Yorubá, né, que as pessoas têm dificuldade. Então, vira e mexe aqui, vem pessoas falar como é que eu faço
os oxé, como é que se faz, o que tem que fazer, etc, né? O problema maior é o Yorubá, conversa com o Ifá, conversa com o Orixá, que você tem que recitar o verso e tudo mais, que a gente já conversou sobre isso antes, já muitas vezes aqui na rádio. A cobrança maior é, não é a cobrança do Ifá, e sim a responsabilidade que a pessoa tem com ela dentro da religião. E não cumpre. Tem pessoas que são mais cobradas porque elas são predestinadas a sacerdócio, né? Aí é pior, né? Que Porque aí a aí pessoa é, fica é, perdida. Muitas pessoas ficam perdidas quando chegam até mim, né? E fazem as coisas, fazem o Ifá e tudo mais. E aí vem a responsabilidade do Odu que fala: "Ó, você tem que ser sacerdote, você tem que estudar e tudo mais." Aí a parte do estudo vem a parte da preguiça, né? A parte de exatamente. barreira, né? Cria-se uma barreira em cima da pessoa. Ah, não dá tempo porque eu trabalho, por causa disso, por causa daquilo. Mas é o que tá. Você entrou numa religião, se você estudou bem a religião. Porque aqui é assim. Só depois de um ano eu falo de Itefá com a pessoa. Aqui ninguém faz Itefá menos de um ano, não. Comigo, não. Primeiro tem que entrar e conhecer a cultura. Se não tá alinhado, eu não aconselho fazer, como a gente já falou várias vezes aqui online, né? Porque é um compromisso muito grande. É uma Exatamente. responsabilidade muito grande. Eu queria completar isso daí, Sim. ó, que você está falando, a respeito da preguiça. A preguiça, A sim. preguiça de estudar é o maior inimigo do AU. Sim. O maior inimigo do iniciado é a preguiça de estudar, de não ler, de não refletir e de não separar realmente uma situação errada de uma situação certa e saber realmente estar junto com o seu sacerdote, ser ligado ao seu sacerdote. Quer dizer, se você tem um ensinamento, que você tem uma fonte de estudo, estude para que você possa interagir com o seu sacerdote, para que você possa, junto com o Mais seu pra cá. babalaô, junto com o seu gimonã, que você possa ter uma situação bem qualificada para você ter uma ótima formação. Porque o que você falou sobre o axé, as perguntas sobre o axé. Não adianta querer aprender a montar o axé se você ainda não sabe quais é os elementos que se pode usar. Sim. Aí que é o grande perigo. Se você não sabe o valor dos elementos, o que é cada elemento, e você for misturar, porque essa mistura dos elementos que vai fazer com que o axé ele fica gum é ágil, ele fica de uma maneira que possa ser para frente, quer dizer, ele tem uma velocidade. Se você não souber fazer, tanto você pode pôr uma velocidade para frente como pôr uma velocidade para trás. Sim. Então precisa tomar muito cuidado no agregar os elementos. Então é aí que você tem que estar muito junto com o teu sacerdote e perguntar sempre. Não fazer nada sozinho, que nem o Quirão falou assim, e executar, né? E começar a praticar. Praticar sim. Você pergunta para o teu sacerdote, olha, eu pretendo fazer assim. O que o senhor acha? Isso. É ótimo, você já tem duas opiniões. Olha, meu filho, eu faria assim. Agora, se ele é teu sacerdote, ele diz, eu faria assim, porque ele tem uma experiência maior do que a sua. Sim. Agora, se você não obedecer o teu sacerdote, a responsabilidade é somente sua. É isso aí. É isso que eu queria falar aqui publicamente ao vivo, porque quando a gente começa a fazer o Ifá e o Orixá para as pessoas, e essas pessoas não respeitam o sacerdote, tem muitos versos de Ifá que diz isso. O porquê, o que acontece? Ninguém se pergunta o que acontece. Pode isso acontecer várias coisas: perda de memória, falta de dinheiro, Sim. perder a sua reputação, Desespero. desespero. Você não sabe por que vem Yami, a Diogun em cima de você. Não é porque o Exatamente. sacerdote está mandando, não. Não existe isso, não. Como eu Não, sempre não. falei aqui, o Babalô, ele não vai fazer essa abilô de bobeira. Não, jamais. Ele não vai fazer. Você não vai ver o Orumilá. Você vê o Orumilá, Você ele sabe, amaldiçoando, mas é porque tem alguma coisa por trás daquilo. O povo de eu, Oxobô, eu dei exemplo do último programa, né?
O povo de Oxobô, Orumilá foi lá, ele foi fazendo ebó, começou a ficar mais famoso, os outros Aô começaram a ser esquecidos, eles começaram a travar uma guerra contra o Orumilá. Começou a travar a guerra com o Orumilá, meu amigo. É briga. O Orumilá ficou nervoso, aí todo mundo viu o que aconteceu em Oxobô. Até hoje acontece o mesmo problema, os ciúmes. Eu queria reforçar essa ideia que você está falando, Sim, porque nenhum babalaorixá de boa índole, ele vai fazer abilu, certo? Por determinadas situações sociopolítico que acontecem dentro da religião, certo? sim, Porque jamais um sacerdote, um babalaô, ele vai destruir o axé que ele pôs no ori da pessoa. sim, É a mesma coisa que se destruir a si próprio. Então, se existe todas essas forças que faz com que tudo seja cobrado, tudo seja posto na balança, eu acho que o babalaô não precisa se preocupar. é porque o próprio Ifá, ele alerta isso, né, pra nós É, mesmos, né, não fazer, que a gente às exato. vezes fica meio nervoso, né, Pode querendo fazer ficar, tudo, né, mas mas tudo o bem, Ifá mas não fala, faz nada por quê? calma, É hã? exatamente. O Ifá fala, calma, não deixa pra lá, Suru, suru, suru. segue sua vida, Paciência, porque suru. eu sei se eu desrespeitar o Luô, porque eu sei dos meus tabus, né, eu sei se eu desrespeitar o meu Luô, eu vou ser cobrado por Ifá, respeitar os anciões sempre, né, Com principalmente os certeza. anciões, então não tem que se preocupar. Tem até o ditado que diz assim: na terra que não tiver ancião, muita coisa não vai bem. Exatamente. Tem que existir sempre. E os anciões procuram os deles também, né? Se Com estiverem vivos, certeza. Eles eles ficam nunca só. vão deixar. Eles ficam observando até onde o mais novo quer voar, né? Pois Entendeu? é, Tá hoje que eu. nem, tá que nem em OB, né? A Palmeira Nova, quando surgiu, certo? Pensou que ia chegar ao céu, né? Pois é. Não esperou a Palmeira crescer Aí que e eu tá. quero ver a subir. E fazer ela abrir 16 olhos. Eu quero ver subir e aguentar descer depois de novo, É, meu Deus, tá. segurando nela. Ver se tem força. Mas tudo isso daí faz com que os seguidores religiosos, né? Não estamos falando só de Ifá, não. Nós estamos Não, falando em todo segmento religioso, seja todos. ele qual for, Qual for? porque todos eles têm que dar de encontro à fonte geradora. Sim, Todos eles, qualquer segmento religioso, né, tem que dar o caminho para a fonte geradora, para que você possa ter contato com a sua própria existência, com a sua própria origem. Isso é religião, sim. né? Porque Fabami Jocô? Ah, desculpa que eu te cortei. não, vai, pode falar. Deve ter muita pergunta aqui, eu nem tô vendo, mas eu tô no Então vai, Fabami então Jocô vai. ainda. Então Uma vamos lá. pessoa ligada a uma família de Fá tem responsabilidade na imagem e reputação de sua família? É a primeira pergunta. Uma pessoa ligada a uma família de Fá Sim. tem responsabilidade na imagem e reputação de sua família? Quem fez a pergunta? É o Fabami Jocô. Olha, tem muita responsabilidade perante a sua família de Fá. Muita. Ele tem que honrar o nome da família de Fá. Sim, Essa é a verdade. Ele tem que ter um ajuste muito grande com o seu Arabá, com o seu o Gibonã. Ele tem que saber realmente que ele está coligado e aparado. E ele só vai estar coligado e aparado se realmente ele estiver junto mesmo. Porque não adianta você ser iniciado com um sacerdote e você vira as costas e você não é mais ele. sim, Entendeu? Isso daí, você pensa que engana, mas não engana, não. Que não tem quando como você. enganar. Não, porque no primeiro, na primeira tentativa, o teu babalaô já percebeu. Sim. O Com Ifá certeza. logo, o Ifá avisa, né? Avisa, com O Ifá certeza. logo avisa. Com certeza. Aqui ele continua. Ou é somente responsabilidade do Oloô responsável por aquela família. O Oloô também tem responsabilidade. Ah, mas ele tem uma responsabilidade geral. Sim. O Luô, ele tem uma responsabilidade geral. Porque o Luô, ele tem muitos, certo? Ele tem muitos babalaô, não é isso? Aham. Ele tem muitos outros iniciados em outras escalas.
E realmente, os que estão abaixo dele são ligados a eles. Então se diz, né? Um pai é para 1000 filhos, mas 1000 filhos não vai ser para um pai? Com Mas certeza. fica difícil, né? Dentro de Ifá não tem isso, não. Os 1000 filhos tem que ser para ele também. Exato. Existe uma grande diferenciação em outro segmento religioso. Entendeu como que é? Porque se um pai é para 1000 filho também tem que ser para um pai. Porque senão, isso daí não existe, certo? A permuta da confiança. Porque aí tem que ser uma permuta. A troca de confiança. Porque Exato. jamais um Uluô, um sacerdote, vai passar uma balaô, vai passar alguma coisa séria, algum fundamento sério, para uma pessoa que ele não confia. Não tem como nem fazer isso. Não, não mesmo, só se ele for louco. É. Porque passar a coisa séria, ensinamento sério, para pessoas que não é da confiança, isso daí é incabível. Acho que ninguém faria isso. Tem, a, No, tem a demonstração de força de vontade também, a demonstração de é, carinho mesmo, de exatamente. você quer aprender mesmo, De dedicação, de estar, dedicação. de ser mais o seu sacerdote. Porque não adianta falar, eu sou mais o senhor, e não é. Isso aí é muito comum, Sim, que a gente já está até calejado com isso daí. pois é. Entendeu? A pessoa demonstra que é mais, sou mais o senhor e não é mais nada, é mais os seus próprios interesses. É outro fator totalmente diferenciado disso tudo. Entendeu? Ah, e Facolar aqui do Rio de Janeiro tá perguntando, Babá, se um seguidor mora longe e não pode estar no templo constantemente, qual a postura e responsabilidade tem o filho Babalô nesse caso? Na verdade, o Babalô não tem responsabilidade nenhuma, ele já fez o que ele tem que fazer. A gente falou lá na frente, quer dizer, lá atrás, né? Responsabilidade é É. do seguidor de procurar. Então, se ele mora longe, ele tem que estar muito bem coligado. Hoje em dia, os meios de comunicação são muito grandes. Ele tem que Sim, estar coligado ao seu babalaô integralmente e realmente saber das suas obrigações e sim, realmente saber quando ele deve estar junto com o babalaô dele. Quando que ele tem que se apresentar dentro do Ebeifá? Quando que ele tem que se apresentar no templo? Quando ele tem que estar junto em decisões que Ifá vai determinar e que ele vai ter que ouvir a, de corpo presente tudo o que tem que ser passado e passar por tudo, ou a tramitação de axé, de ebós e tudo que tem que fazer, e ele ser participante. sim. Quer dizer, não adianta, eu já tive assim condições de estar perto e de estar longe também. E nem por isso eu deixei de aprender e nem por isso eu deixei de estar. Exato. Entendeu? Então isso faz com que, quer dizer, o meu Lô está na África, tudo bem? Mas só que eu tenho contato com eles. Tem que ter, né? Senão não Não, tem jeito, não né? é lógico, eu tenho que saber o que acontece na minha família de Ifá. Eu tenho que interagir, eu tenho que ter ligação para com eles, e saber se está tudo bem, como que está, como que não está, e daí para frente. E ouvir uma palavra, você está entendendo? E isso faz com que realmente a união fique mais forte. Né? E isso faz também com que o sacerdote tenha responsabilidade. Porque ele pode estar longe, mas se ele não tiver a responsabilidade em estar perto nesse mundo atual, certo? Que tem muitos meios de comunicação e barato. Sim, Existe meio de comunicação até de graça. exatamente. Então, só não vai se coligar quem não quer. Então, existe uma responsabilidade de ambas as partes, certo? Sem que exista sobreposição. Porque uma coisa muito errada é quando o sacerdote também fica sobrepondo, se achando que é o bom, que é o bambambam bam, bam da história e que manda na situação. Isso aí também é um negócio meio ruim, né? Ai, ai, ai. É um negócio meio ruim isso daí. Agora, quando realmente existe laço de amizade, de sinceridade, de tranquilidade, com certeza vai dar tudo certinho. É isso daí que vai fazer a nossa religião melhorar. Sim. Isso é quando realmente esses laços. Foi uma boa pergunta. Quando realmente esses laços for verdadeiro, é que a coisa vai ficar boa. A Não Magda. adianta. Não, fala. Desculpa, desculpa. Não, não, não. Ô Pode pessoal, falar. eu não estou vendo o Babalu Fademi, ele não está me vendo, por isso que a gente fica cortando um outro aqui.
A Magda tá perguntando aqui, mas se mesmo sabendo disso tudo, eu não sei disso tudo que é, já tá atrasado, né? Ele fazer algo contra o seguidor. Quer dizer, o sacerdote fazer algo contra o seguidor. Não faz, gente, não faz. Não, não faz. Não faz. Olha, o sacerdote de bom Honesto, índole, o sacerdote honesto. de bom índole, ele não destrói aquilo que ele construiu. Não. Não é cabível. Se ele fizer, ele vai pagar. Se ele fizer isso, ele vai pagar. Então, todo sacerdote de bom índole jamais vai destruir, vai querer quebrar o axé que ele deu para o seguidor, para o seu filho. Isso não existe. Entendeu? Pode até fazer. Eu estou falando do bom índole, ele não faz. Ninguém destrói coisas boas que constrói. Se fizer, não está praticando religião. O próprio Babarabá fala, você tem que explicar para ele que ele tá errando. Aí a pessoa continua errando. Aí o Babarabá fala, deixa pra lá, deixa ele pra lá. Deixa ele amor de fora. O Ifá é dele. Mas foi ele que trouxe do Orum. Foi o que ele trouxe lá do Orum. Que já está tudo marcadinho. Ele vai responder pelas suas atitudes. Simplesmente isso. Uhum. Entendeu? Dentro da sua cabaça da existência está o bom e está o ruim. Sim. Se você quiser praticar o ruim, você vai ter como também receber as consequências. Entendeu? E assim também, na mão do Babalaô, também está o que é bom e o que é ruim. É o livre-arbítrio dele. Ele faz o que ele quiser. Faz o que ele quiser. Só que o de boa índole não faz. Não destrói o axé que se põe no ori de ninguém. Deixa a pessoa destruir ela mesma. É a mesma coisa que se destruir a si próprio. Ia falar a mesma coisa que você falou. Uhum. Entendeu? É a mesma coisa que